do nosso regime democrático. Qual o papel da universidade na construção da cidadania, o papel da universidade na construção da democracia. O momento por que passa o ensino superior do país é extremamente delicado. Nós não podemos negar que a nossa universidade, ela passa por uma crise muito grande das nossas instituições de ensino superior. Uma crise interna, que é uma crise de redefinição, uma crise de busca do seu papel, da sua inserção na sociedade contemporânea. Qual é o perfil, por exemplo, que deve ter a faculdade desde nós poderes para que ela possa servir efetivamente na construção dessa cidadania que todos nós temos. Né? Sem dúvida nenhuma, hoje todas as instituições universitárias elas passam por essa crise. E aqui a crise, ela tem um sentido que não é um sentido negativo. A palavra crise, né? Em grego, crise, o que ela significa? Ela significa um processo de purificação. Em português a palavra crisol tem a mesma raiz de crise, e que era aquele caminho onde, através do fogo, se purificava o ouro. Então, o sentido de crise é purificação. É um momento de definição que purifica. Por que purifica? Pode purificar ou não purificar. Porque é um momento de definição onde ou você pode caminhar no sentido da afirmação dos seus ideais, ou você pode desviar no sentido da negação desses ideais. E hoje, a universidade está vivendo essa crise. Ou seja, um momento de definição. Ela deve se definir diante de si mesma e diante da sociedade. Essa crise de identidade, ela vem acompanhada de toda uma crise, ou de todo um acúmulo, digamos, de excrescentes, né? Que foram sendo produzidas historicamente, especialmente a partir da década de 60 e 70. A famosa reforma universitária brasileira, todos sabem que a reforma da universidade data de 1968, 45.540. Ela começa pouco antes. E o que é a reforma universitária no Brasil? A reforma universitária é a tentativa de resolver as contradições que começaram a surgir no seio da universidade brasileira a partir da década de 30. A partir da década de 30 começa a surgir uma crise na universidade brasileira. Essa crise ela vai se suscitando numa contradição cada vez maior entre duas linhas, vamos chamá-las assim, de uma forma grosseira, uma linha conservadora, tradicionalista, e uma linha progressista, de modificação, de transformação, até que chega um ponto em que as forças conservadoras, temendo perder o controle e a hegemonia do aparelho universitário, elas mesmas assumem a frente e a direção do processo de mudança. A mudança da universidade brasileira, em 68, foi aquela típica mudança para que tudo permanecesse na mesma. Né? É uma mudança conservadora. O que significa? Vamos mudar para que substituir a identidade. Então nós temos uma mudança em 68, que é a revitalização da hegemonia da
classes conservadoras sobre o aparato universitário. E essa mudança que consolidou o perfil do universitário que nós temos hoje. E é exatamente esse tipo de mudança da reforma universitária que está gerando, que tem gerado a crise na qual a universidade se debate hoje. Então é preciso, hoje, que se repense o perfil da universidade. É o que já tem começado a se fazer, especialmente com os debates da nova lei de diretrizes de base, tem produzido uma discussão difícil sobre o perfil da universidade, que é um perfil que busca aliar a imagem tradicional da universidade com aquilo que a sociedade espera hoje. E que não pode ser, veja bem, não pode ser uma mudança pela mudança, porque nós corremos aqui um outro risco. A da mudança outra. A mudança pela mudança são os motivos. Então, é uma modernização simplesmente para se colocar de uma modernização da casca, uma modernização do exterior. Essa é a mudança pela mudança. E quando isso acontece muito no nível pedagógico, especialmente nós professores somos muito sujeitos a isso. Muitas vezes a falta de conteúdo provoca a atração ou a fascinação pelos motivos. E esses motivos é simplesmente você pegar uma instituição e dar uma exteriorização nova, fazendo com que os conteúdos permaneçam exatamente os mesmos. Então, para que se mude com substância, para que se mude com conteúdo, é preciso mudar a partir de percepções claras e muito bem planejadas, com fundamentação teórica. Isso é importante. Vamos pegar aqui faculdade de Direito. Adequação ou alteração. Então, nós vamos buscar uma nova estrutura para o curso de Direito. Nós temos dois caminhos. Primeiro caminho, o caminho do motivo. Vamos ver qual é a estrutura que dizem que é a mais modernosa, a mais interessante, a que está mais sobre os holofotes da vida. Então, a gente corre atrás, daquilo que é mágico. Agora, existe uma outra possibilidade, que é, através da discussão, através do estudo sério, através da fundamentação teórica, e a fundamentação teórica é sempre custosa, é sempre árdua, é sempre dolorosa, com o estudo. Eu gostaria de sublinhar isso, porque aqui há alunos que estão iniciando a sua vida universitária, outros que já estão caminhados na sua vida acadêmica, mas eu gostaria de reafirmar que a vida do estudo, portanto a vida do estudante, ela não é fácil. Ninguém aprende brincando, não acredite. Se você estiver discutindo, você aprende dormindo, aprende brincando, aprende fazendo piada, aprende, não tem, não aprende. Só o estudo é uma via dolorosa. Estudo é suor. Estudo é sacrifício. Quem não sua em cima dos livros jamais aprenderá. E quem não aprende será sempre medíocre. Passar de ano não significa que tenha aprendido, evidentemente. Precisamos, enquanto universidade, para a nossa sociedade.
clássica que nós temos como ponto de partida a configuração do tipo de profissional que nós desejamos formar, que nós desejamos aqui. Que tipo de advogado nós queremos formar? Né? O advogado mediano, superficial, o advogado pode saber, então nós queremos aquele profissional consciente, né? Toda a definição dele. Essa definição é do tipo de profissional que eu desejo formar, começa a mostrar o quê? E começa a mostrar a cara do curso que eu vou ter. É a partir daí que eu vou desenvolver o currículo como um projeto de construção do conhecimento. Né? É a partir daí que eu vou estabelecer, decidir as matérias, as disciplinas que serão capazes de concretizar esse conhecimento, esse currículo. O que é o currículo? A palavra currículo significa o quê? Currículo é o caminho por onde corre o carro. Né? É o instrumento. É por aí que o carro vai correr. O currículo, de uma determinada forma, ele vai te levar a um lugar. De outra forma, a outro lugar. O currículo não é uma coisa que eu possa montar pegando um pedacinho de cada lugar e mostro que eu vou ter um currículo consistente, que não vai levar nenhum. Né? Você imagina eu querer chegar no lugar e começar. Eu começo a abrir o caminho por aqui, continuo por ali, ou passo um pedacinho mais longe, eu não tenho caminho, eu não tenho currículo. Eu tenho monstros, uma coisa, né, pontual. Então, o currículo é esse caminho do saber, para aquilo que os gregos chamavam da episteme, do conhecimento, que é finalidade e meio. Então, isso tudo eu estou colocando para vocês. Parece que é conversa para professores, é conversa para professores, mas é também conversa para alunos. Porque não se compreende mais uma instituição de ensino superior onde os alunos não participem da construção do momento pedagógico. Só que a participação dos alunos na construção desse momento pedagógico, ela não pode se dar de forma leviana. Eu, como professor, tenho aqui um antigo aluno meu, de segundo grau, né? Eu, como professor, nunca admiti, estou franco de dizer, extremamente autoritário nesse ponto, se quiser chamar de autoritário, eu nunca admiti que aluno discutisse sem ter conhecimento de causa. Eu sempre dizia para os alunos, mas primeiro ler depois discutir comigo. Esse o professor não se nega, ele discute, mas o aluno tem que saber o que está discutindo. Né? Eu não sou daqueles professores que sempre falam assim, agora nós temos que construir juntos o nosso conhecimento. Não vamos ensinar a construir juntos o conhecimento. O professor está lá para transmitir alguma coisa. E os alunos, eles começam recebendo, mas continuam produzindo. Aí eles passam um momento que o aluno passa a produzir. Mas o professor não pode abdicar do seu papel de docente, né? Daquele que está à frente, dirigindo o processo de ensino-aprendizagem. Então o aluno, ele precisa participar. E ele tem o direito e o dever de participar na construção do seu cotidiano pedagógico, mas com fundamentação. A pior coisa que existe, a coisa mais nociva que pode existir numa instituição de ensino superior, é uma discussão pedagógica aberta, onde nem professores e nem alunos, e aí todos igual, nesse caso, nem professores nem alunos têm consciência pedagógica. E ficam discutindo trivialidade. Esse é o tipo de instituição que está totalmente vulnerável ao modismo. Totalmente vulnerável àquilo que é a última palavra. Né? Vestem doutrinas pedagógicas como se fossem uma roupa diferente. A moda agora é piadinha. A moda agora é qualquer outro, então nós vamos vestir esse outro.
E assim vão trocando, né, de proposta pedagógica como se troca de roupa, buscando qual é aquela que tem melhor repercussão na mídia ultimamente. E é isso que não pode acontecer. Eu gostaria, portanto, de como último ponto dessa nossa reflexão, dizer que as nossas instituições de ensino superior, as nossas universidades, nesse momento, então, ela tem a clara obrigação de deixar de ter o ornamento intelectual, né? Muitas vezes busca-se o curso superior como um ornamento para se tornar um serviço à sociedade. Alguns anos atrás, exatamente em 86, eu, num artigo, dizia o seguinte, que eu acho que até eu gostaria até de ler para ser fiel ao meu pensamento. Afirma que o problema básico da universidade é falta de verba, corresponde a uma meia-verdade, que escamoteia a questão central. Salários decentes